Olha, eu já estou recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí o perito-geral do Estado, médico Antônio Nunes. Ele vem nos falar sobre o achado da perícia aqui no Estado a partir do exame feito nos resíduos alimentares encontrados no estômago de Manuel Leandro, um jovem de 18 anos que foi a primeira vítima a morrer nesse caso de intoxicação coletiva que é identificado pela Polícia do Estado do Piauí. A princípio, e com muita cautela, a polícia tratava como uma intoxicação meramente alimentar, algo que tivesse causado mal ali às pessoas que consumiram o alimento. Mas, a partir deste laudo aí, coloca no ar, por favor, o laudo, né? O achado da perícia é de uma substância presente em raticidas, ou seja, veneno de rato, que essa substância estava no organismo da vítima junto com o alimento que foi tirado de lá. E esta é a conclusão feita pela perícia no caso específico do Manuel Leandro. Doutor Nunes, primeiro, muito obrigado pela participação, a vinda aqui ao Jornal do Piauí para nos trazer mais informações e desejo uma boa tarde para o senhor. Muito prazer em estar aqui novamente, satisfação desejando um feliz 2025 e sigamos em frente. É isso. Doutor Nunes, significa dizer que Manuel Leandro, ele morreu por uma intoxicação provocada por veneno, ele foi envenenado? Sim, é veneno sim. Foi encontrado no estômago dele, né? A gente tirou o estômago, tirou sangue e urina. A sangue e urina ainda vão estar presentes em outro laudo, tá? Mas o alimento ele já continha grânulos pretos, inclusive visíveis a olho desarmado, né? As peritas já viram logo assim que viram, né? E foram testados e isso deu realmente terbofós, né? Também o alimento que foi coletado pelo perito de local dos fatos, né? Que adentrou a residência na data, ele encontrou na comida que tinha sido, onde tinha sido comida lá, os restos, naquele arroz ali foi encontrado também os mesmos grânulos e também presença de terbofós. Doutor Nunes, eu lhe peço licença aqui para a gente mostrar as imagens do arroz que foi coletado lá pela polícia e pelos peritos que estiveram envolvidos nesse trabalho. Assim, a olho nu nós não conseguimos verificar, mas o que o senhor está nos dizendo é que a partir da realização dos exames é possível se caracterizar com clareza de que esse arroz estaria contaminado, doutor? Sim, certeza absoluta, né? Inclusive, nas ampliações a gente coloca uns círculozinhos, né? Até naqueles pontos pretos, né? E deu positivo nele para terbofós. Nas manjubinhas deu negativo, é importante que se diga isso, até porque tinha toda uma situação lá em Parnaíba, frente a um casal, né, que fez uma doação, né, doutor? Essa manjubinha não deu positivo, deu negativo, tá? Estava limpa. Estava limpa, certo? E então esse terbofós é um organofosforado, é um pesticida realmente para matar ratos, matar baratas, matar pragas da agricultura, enfim. E ele dá esses sinais e sintomas que inclusive coincide com aqueles que todos que estão internados apresentaram. Quais sejam? Problemas cerebrais como dor de cabeça, tontura, convulsões, né? Problemas cardíacos, né? Respiratórios, né? Falta de ar, chama de dispneia, né? Dores abdominais, diarreia, tremores musculares. É exatamente essas coisas aí que estão nos prontuários de todos, de forma semelhante. Um tinha mais uma coisa, outro mais outra, mas no geral, os sinais e sintomas coincidem todos. E com isso aí a gente aproveitou também para mandar para os hospitais, eu mandei esse exame para os hospitais, embora já estejam tratando de forma adequada, com essa suspeição de que seriam venenos, mas aí eles já sabem agora exatamente qual é a substância e pode otimizar ainda mais esse tratamento dos que ainda estão internados. Então, nesse sentido, a Polícia Científica está esclarecendo para a Justiça, assim como também está ajudando o tratamento dos que estão internados. Agora, doutor, esse achado, nesse caso específico do Manuel, ele vai se estender também para os demais ou vai ser necessário individualizar
em cada pessoa um exame específico para se estabelecer que todos foram envenenados a partir desse alimento compartilhado? Nós estamos fazendo o exame de todos, tá? Nós coletamos dos que já morreram, com exceção da de hoje, que vai ser coletada agora, está sendo coletado nesse instante, ou daqui a pouco, né? Eu estou aqui, o cadáver estava indo para lá, que morreu agora de manhã. Sim. Mas de todos serão coletados. É óbvio que desta, já, com o tempo que passou, né, a gente já não sabe se nesse estômago vai encontrar muita coisa, mas pode encontrar algum resíduo ainda. Mas a gente já tinha coletado o sangue de todo mundo antes, certo? O sangue é possível. A gente foi ao hospital no mesmo dia, coletar logo, justamente para prevenir essa situação. E esses exames vão ser feitos, porque são tantos que a gente foi dando prioridade, assim, a fechar logo algum para demonstrar que os outros estavam na mesma linha. Uhum. E lembrando que, como o alimento que todos comeram já está positivo, e como os sinais e sintomas são semelhantes, é razoável epidemiologicamente se pensar que todos têm aquilo. Uhum. Doutor Nunes, mas a gente vai fazer. Certo. De um por um. Vai ser feito. Perguntar algo para o senhor. Esse tipo de exame é capaz de identificar em que momento ou a quantas horas aquele alimento estava contaminado? Pergunto para o senhor por quê. Os depoimentos, né, o delegado Abimael nos falou na sexta-feira de que essa família compartilhou desse mesmo arroz na noite anterior. Isso. Foi feito no dia 31, né? E no caso, elas só se sentiram mal no dia 1º. Né, depois de fazerem um almoço do dia 1º ali, né? É possível que esse alimento já estivesse contaminado na noite e a reação só tenha aparecido cerca de 12, 18 horas depois, ou esse tipo de substância, ela causa uma reação imediata, como aconteceu no Manuel Leandro? Cientificamente isso não é possível, tá? Esse veneno, ele dá essas reações até 1 hora após a alimentação. E daí para frente vai aumentando. Ele começa até 1 hora. Né? Em geral, até 4 horas já se estabeleceu tudo que tinha que se estabelecer. Certo? Portanto, isso é daquele mesmo dia. É daquele mesmo dia. Então, foi no dia 1º que isso aconteceu. Isso, não foi na anterior. O tempo não favorece isso. Uhum. Ele causa uma espécie de colapso em vários sistemas do corpo, doutor Nunes? Como é que é a ação dessa substância no organismo? Sim, porque a gente tem nervo em todo lugar e nervo que se junta com o músculo. Né? A gente chama daquela placa, né, uma placazinha que junta o nervo ao músculo, digamos assim. Tá? E entre os nervos a gente tem a sinapse, né? Que é onde? É uma fendazinha que a acetilcolina vem de uma ponta, que é a acetilcolina, digamos que é a substância que faz com que esse estímulo passe para mexer, por exemplo, o músculo, dando exemplo aqui. Ela passa para o outro, dentro da sinapse para a outra parte proximal da frente, distal, aliás, o proximal, ela sai daqui, vem para esse outro, tá? Ela vem para cá. Isso faz o seu serviço. Tem uma enzima que tira essa acetilcolina para que não fique todo o tempo o músculo se contraindo e aquela ação para em algum momento. O que o veneno faz? O veneno inibe essa enzima, que chama de colinesterase. Tira ela fora. Quando tira, não inibe a ação da acetilcolina, ela fica todo o tempo estimulando. Tá? Então, a fadiga muscular, falta de ar, que é dispneia, músculos respiratórios entram em fadiga. Tá? Você tem também dificuldades no cérebro. Onde tem nervo, sistema nervoso, né, a gente tem dificuldade. E nervo você tem onde? No corpo todo. Doutor Nunes, em que medida pode-se apontar que a pessoa ela vai ter, o que vai, na verdade, estabelecer se a pessoa vai ter sintomas ou danos maiores ou menores? É a quantidade ingerida? A gente pergunta por quê. Nós temos um de 18 anos que morreu quase que imediatamente. E nós temos outras pessoas que ainda estão internadas, resistindo mais, inclusive uma criança. Tá. Bem, primeiro, a quantidade, naturalmente, é um fator muito importante, um dos principais. E segundo consta, esse rapaz comeria muito arroz. Uhum. Como é muito assim, comum em jovens dessa idade, adolescentes, final da adolescência, né? E não engordam, né? Nós, se comer um pouquinho, né, doutor Nunes? Eu estou aqui tentando baixar a barriga e não consigo. Né? Você até que está bem. Mas o que é que acontece? Eles comem muito, tem muita energia para gastar, jogam bola, enfim, eles comem muito. Sim. Então, se consta que ele comeu muito. Então, realmente, ele teve
uma carga pesada de veneno, né? E já tem gente que comeu pouco. Além disso, se tem alimentação anterior, se tem água no estômago, tá? Se está mais diluído, peso, superfície corpórea, idade, doenças que já tem concomitantes, né? Que também possam alterar alguma coisa, piorar a situação. Doenças cardíacas prévias. Enfim, você tem uma série de fatores que individualizam a forma como cada um vai resistir, certo? Doutor Nunes, a análise, quantas já foram feitas? Eu estou perguntando, o senhor falou que foi coletada a amostra de sangue de todas as pessoas. Quantas já foram concluídas e pode-se estabelecer que foram envenenadas? Compartilham desse mesmo achado da perícia, dessa substância? E em quanto tempo a perícia espera fornecer todos os laudos à polícia, constatando quem foi envenenado ou não? Bem, nós temos 9 pessoas com vários exames, pelo menos 2, sangue e urina. Naturalmente que quando você positiva no sangue, dando exemplo, você não vai mais fazer o da urina. Sim. Então, às vezes você elimina o outro. Se você dá negativo, você vai fazer o outro. Então, em muitos deles vão ser feitos 2. Então, é razoável você pensar que você faça mais de 10 exames, tá? Seguramente pela quantidade aí, tá? Só nesse, mas não vai se fazer mais do arroz e da manjubinha, já foi feito. Então, essa parte aí já serve para todos, mas cada um sim. E os que morreram ainda temos o estômago, tá? Então, a gente, a princípio, vai fazer no mínimo 10 exames, no mínimo, talvez até 15, sei lá. E com um detalhe, em dando negativo o sangue, a gente ainda tem uma outra situação, porque às vezes está muito diluído, tomou muito soro, passou um certo tempo e a gente às vezes não consegue. Se isso acontecer, a gente ainda tem uma outra situação que pode ocorrer, de dosar a enzima colinesterase, que é essa que é inibida pelo veneno, como eu falei. Isso também pode ser encontrado, então a gente ainda pode chegar a fazer isso. Então é razoável se pensar que a gente não tenha menos de 15 a 20 dias aí para terminar todos esses exames, tá? Talvez até mais, certo? Na verdade, a gente só conseguiu esse resultado nesses primeiros tão rápido, tá? Porque nossos peritos, e aí eu faço justiça a Fernanda, que é a chefe da toxicologia forense, do IML, da toxicologia forense, José Terceiro, né? E Ilka, 3 farmacêuticos brilhantes, que se dedicaram desde sexta-feira até hoje, saindo lá meia-noite, 1h da manhã, já estão lá essa hora de novo, e vão continuar assim, tá? E certamente que a gente vai conseguir chegar a bom termo ao final, por conta do trabalho incessante. Do pessoal de Parnaíba, médico legista Charles Peter, por exemplo, do perito criminal David, que foi ao local, delegado que soube preservar, a polícia militar. Na verdade, nós tínhamos um trabalho aí, né, excelente. O próprio hospital, que nos ajudou muito com as informações, né, e outras situações, o EDA, o próprio Nossa Senhora de Fátima. Então, assim, quando todo mundo faz o trabalho direito, tende a dar certo, está dando certo. Infelizmente, do ponto de vista de vida, a gente já perdeu, né, algumas, né, mas tentemos salvar as que ficaram. Tá certo. Doutor Nunes, quero agradecer imensamente os esclarecimentos que o senhor trouxe ao Jornal do Piauí. Preciso pontuar algumas coisas a você que nos assiste, né, que a parte que cabe à perícia, o doutor Nunes trouxe todas as informações possíveis até agora. Ficam algumas indagações de quais serão os próximos passos da polícia a partir desse achado, né, da constatação de que havia veneno no Manuel Leandro e que a partir disso pode-se aduzir que de fato as outras pessoas consumiram também. Doutor Nunes está dizendo que dentro de 20 dias é que se tem todos os exames prontos ou mais, né, 20 dias ou mais. Há uma hipótese que foi levantada, né, trabalhada pela polícia e admitida, de que alguém possa ter adentrado a casa e envenenado esse alimento durante a noite, enquanto as pessoas dormiam. Como também não está descartada a possibilidade de alguma pessoa da própria família ter feito isso. São hipóteses trabalhadas pela polícia. A propósito, a nossa produção entrou em contato com o delegado Abimael, que é o presidente do inquérito, mas nesta manhã ele não atendeu às nossas ligações e também não deu retorno acerca dos próximos passos envolvendo esta investigação. Nós continuamos atentos, né, apurando esse caso com atenção para você ter aqui no Jornal do Piauí, na programação da Cidade Verde,
todas as informações.